Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Dando continuidade ao nosso ensino na carta aos Hebreus, tá certo? Hebreus capítulo 2 é o que nós vamos estudar hoje. O perigo da falta de atenção, o perigo de não ser vigilante e entre outros assuntos e temas importantes que estão relacionados aqui no capítulo 2 de Hebreus, tá certo? Então eu vejo nesse capítulo algumas coisas extremamente importantes e válidas, atuais para os nossos dias de hoje. E eu quero, em nome de Jesus, que as informações que eu vou passar aqui não sejam apenas informações para o teu intelecto, mas em nome de Jesus, que esta palavra, esta mensagem edifique o teu espírito. Fortaleça você, porque cada uma das palavras que nós recebemos, cada revelação dada da parte de Deus edifica o nosso caráter e faz de nós realmente pedras vivas, santuário de Deus, tá bom? E é esse o nosso objetivo, que você não receba apenas informação, mas seja edificado no teu espírito. Amém, meu querido? Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu vou ler em partes aqui e vou falando acerca de cada trecho ou de cada parte desse capítulo. Diz assim: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém? Até aqui por enquanto, nós vamos trabalhar o capítulo todo, separando em algumas partes. Nesse primeiro ponto, eu vejo em destaque aqui a necessidade da vigilância, da constância, da firmeza no Evangelho. Como eu já disse anteriormente, a carta foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo, que, embora cristãos, continuavam sendo judeus, tinham uma cosmovisão judaica, né? Então, isso não impede um judeu de se tornar cristão, graças a Deus por isso, porque o Evangelho de Cristo veio a todos os homens, independente da raça, cor, tribo, nacionalidade, naturalidade, tá certo? O Evangelho de Cristo veio a todos os homens. O Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. E aqui, então, o autor está pondo em destaque essas questões, vigilância, firmeza no Evangelho, para que eles não voltassem atrás e não se desviassem de tudo aquilo que estavam aprendendo, que tinham aprendido através de Cristo. Porque se anteriormente a lei dada a Moisés, e como eles entendiam aqui, por intermédio de anjos, nós destacamos isso no estudo anterior, falando sobre o capítulo 1, eles criam que foi por anjos e não veio diretamente a Moisés, mas nós entendemos e cremos que veio diretamente a Moisés. Mas ainda assim o que está em xeque aqui é se a mensagem transmitida pelos profetas, pelos anjos, tinha valor, muito mais agora pelo próprio Filho. Muito mais pelo próprio Deus manifestado. Então eles não podiam se desviar das verdades aprendidas, ensinadas, porque a prova de que era real é que através dos tempos, e aqui já é uma segunda ou terceira geração de cristãos, através dos anos, ia se confirmando por meio dos sinais, dos prodígios, dos milagres, e eu tenho plena convicção que ainda aqui, nesta geração, os dons do Espírito Santo eram algo real, que a igreja provava, que a igreja experimentava na prática. Então eles percebiam que não podiam se desviar. E a palavra aqui, o autor vem então argumentando da seguinte maneira, de forma progressiva daquilo que é menor para o maior. Primeiro anjos, depois o Filho. Ele tem em mente as duas revelações. Uma foi a lei, a revelação da lei que veio por meio dos anjos, quer dizer, os 10 mandamentos.
E qualquer infração desta lei, ou transgressão aqui, na versão que eu estou lendo, que é a versão contemporânea da Bíblia Thompson, né? Ele fala assim, olha, pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência. Em outra versão diz, e toda transgressão e desobediência. E eu vou começar falando sobre esses dois termos, baseado aqui no original grego, tá certo? Então a primeira revelação é da lei, a segunda, muito maior que a da lei, é a revelação do próprio Filho. Esta revelação é infinitamente maior, né, da verdade divina trazida pelos anjos. Portanto, toda transgressão ou negação da mesma revelação deve ser seguida necessariamente de um castigo maior e mais terrível. Não se pode ignorar a revelação que veio pelos anjos, muito menos pode-se negligenciar a que veio por meio do Filho. Então aqui nesse primeiro versículo a gente não pode se descuidar em momento algum. Tá? As duas palavras-chave aqui são prosequem ou prosequem, né? Porque o quen não tem no grego, né? Prosequem e pararhem, né? Que são traduzidas por atender, prestar atenção, né? Não podemos nos descuidar em momento algum. As palavras-chave do original aplicam-se a algo que desliza ou corre. Por exemplo, um anel que escorre do dedo. Eu mesmo não estou usando a minha aliança porque ela está grande demais e ela acaba escorregando, ela acaba se perdendo, né? Ou como um assunto que surge repentinamente. Estão se conversando e repentinamente surge aquele assunto, ou ainda como quando se engole alguma coisa e equivocadamente esta coisa vai no canal errado, a gente costuma se engasgar e começa a tossir, né? Como algo que não se queria e acaba escapando. É isso que está se falando aqui, né? Não podemos negligenciar e deixar escapar verdades absolutas que foram ensinadas pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, né? Então se usa esse termo no grego para algo que habitualmente escorrega de forma descuidada ou por falta de atenção, né? São poucos, irmãos, são poucos os cristãos que deliberadamente viram as costas para Deus. Mas são muitos que, sem perceber, se distanciam dele dia após dia. E quando se dá por conta, está tão distante que é como um barco à deriva. Vou repetir isso. São poucos os cristãos que deliberadamente viram as costas para o Senhor. Mas dia após dia vão vivendo de forma insensível a Deus, insensível ao Espírito Santo, insensível à vontade de Deus, e quando se dão por conta já estão perdidos, já estão à deriva, né? Então preste atenção àquilo que Deus colocou dentro de você, né? São poucos os cristãos que cometem pecados bárbaros ou pensam, né? Eu não cometi um pecadão, mas por causa do dia a dia, de viver no automático, de viver meio desligado, quando se dá por conta a gente está distante de Deus. Então fique ligado, fique firme, persevere, permaneça no Senhor, mantenha ativa e viva a chama do Espírito, não deixe apagar o fogo que Cristo acendeu no teu coração. Amém? E o verso 2 agora. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Quero falar um pouquinho sobre os termos transgressão e desobediência, né? O termo transgressão corresponde ao original grego parabasis, que literalmente significa transpassar uma linha. Existe uma linha imaginária, né, traçada pelo conhecimento e pela consciência. Transpassar essa linha constitui o pecado, né? Pecado, o que é pecado? Errar o alvo. Transgressão, errar o alvo. Ultrapassar a linha, ultrapassar o limite.
É sobre isso que está se falando. Então, o que é transgressão? É ultrapassar o limite estabelecido por Deus, pela palavra de Deus, os limites estabelecidos pelo Evangelho. Né? Isso é transgressão. Se a lei tinha limites, o Evangelho também tem. Né? A graça também tem, entre aspas, quando eu digo a graça também tem limites. No tempo da graça existem limites. Eu e você precisamos sim andar no prumo da palavra, na vontade de Deus, naquilo que foi estabelecido por Deus. Se antigamente, quando era ultrapassada esta linha, vinha castigo, atualmente também. É isso que o escritor está dizendo. E o segundo termo, então, que é traduzido por desobediência, no original é paracoê. Paracoê. O termo aqui se refere a uma audição imperfeita, né? Ou quando alguém não está muito predisposto a ouvir. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos meus filhos, ou principalmente do Isaac, que é mais novo, né? Ele parece às vezes, nos parece às vezes que os nossos filhos agem dessa maneira. A gente dá uma ordem a eles. Por exemplo, esses dias atrás, o quarto estava bagunçado e ele estava assistindo televisão e fazendo também ali algum tipo de bagunça, tipo levou coberta para a sala e estava comendo ali na sala, e eu disse para ele, então desliga a TV agora e vai arrumar teu quarto. Eu quero que você volte, arrume o teu quarto, e depois que estiver tudo arrumado, você pode ligar novamente a televisão. Então eu cheguei, desliguei a televisão e saí da sala. Dali uns 5 minutinhos mais ou menos eu volto e vejo ele assistindo a TV. Vou no quarto e observo que ainda está bagunçado, ainda tem coisas fora do lugar. É essa falta de atenção. Por exemplo, ele ouviu a ordem que eu dei, mas ele recebeu a ordem que eu dei, mas não concebeu ela dentro do seu interior. Ouviu de uma maneira imperfeita, entrou por um ouvido e saiu por outro. É esse tipo de audição que nos leva à desobediência. Quando recebemos uma ordem do Senhor e deixamos ela sair pelo outro lado. E aí então nós entramos pelo caminho da desobediência. Ou quando o Espírito Santo nos conduz, nos dá uma diretriz, nos dá uma ordem e a gente faz de conta que não está ouvindo. Isso nos leva a desobedecer a Deus. Né? Então aqui esse termo grego fala disso, de uma audição descuidada. Quer dizer que por negligência ou falta de atenção interpreta-se mal ou deixa de se ouvir o que foi dito. E termina então com uma falta de vontade para ouvir, uma falta de vontade de obedecer, né? Consiste em fechar. O que é desobediência? Fechar os olhos deliberadamente, fechar os ouvidos deliberadamente a respeito dos mandamentos, advertências, conselhos e convites de Deus. Certo? O que é então que está em xeque aqui? A transgressão, ultrapassar a linha, e a desobediência, que muitas vezes acontece por falta de atenção e por falta de vontade de ouvir a Deus. Aí a gente pode comparar com Efésios. Vamos abrir lá? O que Paulo diz aos Efésios, que foi o que me veio à mente agora. Efésios, depois de Gálatas. Vou ler 2 versículos, Efésios, certo? Capítulo 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Capítulo 4 agora, versículo 17.
Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes ensinado conforme é a verdade em Jesus. Então, irmãos, quando nós realmente de fato ouvimos a Cristo, damos ouvidos à sua voz, não andamos na desobediência. É esse ponto que eu quero frisar. Se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, você não vai andar na desobediência, né? Em outras partes da própria carta aos Hebreus está escrito, não resistam ao Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não resista à voz do Senhor. Várias vezes fala isso. Então temos que estar atentos, alertas à voz do Senhor para não andarmos em desobediência. No domingo aqui na igreja foi ministrada a seguinte palavra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, né, o presbítero Márcio pregando, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi juntamente com o povo de Israel uma mistura de gente, um populacho. E cada vez que esse populacho falava, cada vez que esse populacho fazia-se ouvir a sua voz, o povo agia com desobediência, com rebeldia, porque eram pessoas que estavam entenebrecidas no seu entendimento, não tinham a mesma cultura de ouvir a Deus e esperar em Deus e confiar em Deus. Então, irmãos, eu e você, para não andarmos na desobediência, precisamos saber a voz de quem temos ouvido, a quem nós temos dado ouvido. Tá? Fica aí esse pensamento, porque quando andarmos na transgressão e na desobediência, certamente virá sobre nós o castigo, tá certo? No versículo 3 agora, voltamos lá para Hebreus, versículo 3, eu abri um parêntese aqui propositadamente para frisar o que está sendo escrito ali pelo autor. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O autor da carta termina o seu parágrafo estabelecendo 3 formas em que a revelação cristã é única, né? Primeira, é única em sua origem. Provém diretamente das palavras de Jesus. Foi enunciada ou anunciada primeiramente pelo Senhor. Isto significa que não consiste em especulações de outros homens ou conjecturas humanas. Foi o próprio Senhor que estabeleceu. É a voz do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, é a única em sua transmissão. Ela chegou às pessoas por intermédio de quem falava, por testemunho, por pessoas que receberam a Cristo, provaram a Cristo e agora estavam testemunhando, testificando. E junto com isso vieram também os sinais. Só é possível receber a Cristo quando a gente recebe de uma fonte segura, quer pela palavra de Deus, o próprio Espírito Santo revelando, ou quer por um testemunho de um crente. Se eu só vou conseguir transmitir para alguém aquilo que sou. Eu posso estar falando para você de várias coisas, várias informações, mas eu tenho plena convicção que você vai receber no teu espírito aquilo que eu sou. Então, em nome de Jesus, seja verdadeiramente cristão. Tá? E terceiro, a palavra de Deus é única em sua efetividade. Né? Ela derivou, então, por causa dela, vieram então os sinais, os prodígios, as maravilhas. E o maior dos sinais até hoje, o maior dos sinais do Evangelho até hoje é a transformação do homem. Aonde o velho homem é abandonado, as velhas práticas são abandonadas, não por uma força de vontade, mas porque o Espírito Santo gera em nós esse desejo de sermos agradáveis a Deus e nos impulsiona a viver uma nova vida. O velho homem realmente morre. E a gente passa a viver uma nova história como novas criaturas de fato que somos.
né? Então, o maior dos sinais do Evangelho, da realidade do Evangelho e de que Cristo vive na vida de uma pessoa é a transformação desta. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que tinha uma vida fácil para ganhar dinheiro não vai agir mais dessa forma, mas vai trabalhar honestamente. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que desonrava pai e mãe não desonra mais. E assim por diante, tantas outras características que a gente vê na vida de um novo homem, de uma nova mulher. Né? Aquele que estava adaptado e acostumado a trair a sua esposa, e por ser infiel no casamento, ser infiel nos contratos, deixa de fazê-lo, deixa de ser infiel no casamento, deixa de ser infiel nos contratos, passa a ser um bom pagador. São características de uma vida transformada. Este ainda é o maior sinal que o Evangelho é realidade. É a transformação daquele que creu. Transgredir a lei era e é muito grave. Virar as costas para a pregação da graça é ainda pior. Grave bem isso. Transgredir a lei é grave, mas virar as costas para a pregação da graça é ainda pior. E mais grave que isso é confessar-se crente na palavra de Deus e voltar atrás. Depois de crer na palavra, depois de crer no Evangelho, desprezá-la como se nada fosse e voltar atrás a velhas práticas ou a antigas religiões que praticou antes, né? Então você voltar atrás é ainda pior, é o que o escritor aos Hebreus escreve para a gente. Apostatar da fé é o pior que pode acontecer. Continuando, agora do versículo 5 até o 9, segundo trecho. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui então, é certo que não é uma passagem de fácil interpretação, que confunde muitas pessoas, tá certo? Eu creio que este mundo vindouro de que se fala aqui, está falando do reino milenar de Cristo na terra. Eu creio no milênio, creio que nós vamos sim reinar com Cristo sobre a terra. Então este mundo vindouro está falando do reino milenar de Cristo aqui na terra, tá certo? Mas o foco principal é aqui onde fala a respeito do homem. Se você pega o contexto e o texto que está citado aqui pelo escritor aos Hebreus, é o Salmo de número 8. E o Salmo de número 8 fica claro, se você leu o Salmo todo, que é um hino que glorifica o poder e a grandeza que Deus deu ao homem de dominar sobre os peixes, sobre todas as criaturas, sobre o mundo, sobre tudo aquilo que foi criado. Deus deu esse domínio na mão do homem. Mas aqui nesse mesmo texto do Salmo 8, ele revela a pequenez do homem diante de Deus. Que é o homem mortal para que dele te lembres, versículo 4 do Salmo 8. Que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Você viu que eu li aqui? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste. Por quê? Porque na tradução diretamente do grego é traduzido porque pouco menor que os anjos o fizeste. Mas quando se é traduzido diretamente do hebraico, como está aqui no Antigo Testamento, a palavra original ali é Elohim. Então, por isso é traduzido aqui nos Salmos
pouco menor do que Deus o fizeste. Deus colocou o homem pouco abaixo do próprio Deus. E agora, depois de dar todo esse poder, essa capacidade ao homem, que por causa do pecado, o homem não consegue exercer total domínio sobre todas as coisas, nem mesmo sobre si mesmo. O homem vive cedendo a tentações, o homem carnal vive cedendo a tentações, ele não consegue dominar nem mesmo a si próprio. Então só em Cristo Jesus é que o homem consegue ser aquilo que deveria ser. Eu vou repetir, somente em Cristo Jesus é que o homem consegue ser o ideal que deveria ser. O planejado por Deus, o desejado por Deus. Em todo caso, o que o escritor está destacando aqui é a pequenez do homem diante de Deus. Mas o homem, mesmo sendo pequeno, frustrado, né, por não conseguir vencer a si próprio, né, ainda assim, nesse ponto, aparece Cristo na história. Em forma humana, o próprio Cristo também se fez pequeno. O próprio Senhor se fez carne, habitou entre nós. O Deus se fez carne, habitou entre nós, porque o homem por si só não vai conseguir atingir o ideal que Deus planejou, né? Somente em Cristo Jesus. Eu vou ler algo que está escrito aqui, foi escrito por William Barclay, né? O Salmo é um grande canto lírico a respeito da glória do homem, segundo o desígnio de Deus. De fato, é uma ampliação da grande promessa de Deus na criação, quando Deus disse ao homem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. De fato, a glória do homem é ainda maior que a conhecida expressão: contudo, pouco menor os fizeste do que os anjos. Só um minutinho. Ok. E no meio dessa situação, né? Dessa situação de um homem enfraquecido pelo pecado, sujeito à morte, né? No meio dessa situação veio Jesus, versículo 9. No meio dessa situação veio Jesus. Ele sofreu e morreu, e porque sofreu e morreu, entrou na glória, né? Agora vamos partindo para o versículo 10 em diante. Eu vou ler primeiro o versículo e depois volto a falar sobre eles. Vou repetir o 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Vou dar continuidade aqui, né? Então Jesus morreu para libertar o homem da sua frustração, da sua escravidão, do seu aprisionamento, da sua fraqueza, e para lhe conceder o domínio que devia possuir. Volto a repetir, sem Cristo, o homem atual nunca será o homem ideal. Sem Cristo, o homem atual jamais será o homem ideal. Tá certo? O sofrimento é essencial. Jesus veio e demonstrou na sua carne que para ser o sumo sacerdote, o autor da nossa salvação, era necessário, então, ele padecer e passar pelas aflições, pelos sofrimentos, pelas tentações que eu e você passamos, né? O sofrimento vem pela resistência à tentação, irmãos. Aprenda isso. Muitas vezes, para nós, o sofrimento aparece quando precisamos resistir às tentações, né? Porque quando a gente acaba cedendo à tentação, tem um momento de alívio, né? Alívio porque cedeu à tentação, cedeu à carne, cedeu aquilo que o corpo deseja, que a alma deseja, mas logo depois vem a frustração, a tristeza,
né, o arrependimento, primeiro a dor, né, a angústia, né, e o arrependimento. Que bom quando vem o arrependimento segundo Deus, que gera vida e não morte. Porque o arrependimento segundo o mundo gera morte. E o arrependimento segundo Deus gera vida. Tá certo? Aqui nesse ponto, do 10 ao 18, eu vou ler do 10 ao 18. O sofrimento essencial. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Né? Tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Aqui, a partir do verso 10, usa-se um dos grandes títulos de Jesus, autor da salvação. Né? Archegos, do grego archegos, arche, né? Aprendi um pouquinho, né? Então posso dizer que arche é princípio, né? O primeiro, né? O autor ou archegos da salvação. O mesmo termo aplica-se a Jesus também em Atos 3,15, Atos 5,31 e Hebreus 12,2. E é importante que a gente leia, tá? Só para você ver, o mesmo termo é aplicado nessas referências. Atos 3,15 vai dizer novamente autor. Mas veja como diz em Atos 5,31. Atos 3,15 diz assim: matastes o autor da vida, matastes o archegos da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Veja Atos 5,31. Aqui diz um pouco diferente. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe. Primeiro, príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.